Deixa eu ver aqui. Opa. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos concede mais este privilégio de estarmos iniciando mais um Hangout para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus e discutirmos aqui assuntos concernentes ao Reino de Deus, né? E quero agradecer aqui a presença dos irmãos que estão aqui conosco e também pedir, justificar que o irmão Marcelo hoje, graças a Deus, ele está trabalhando, foi fazer um estágio lá no serviço novo e não pôde estar aqui, que ele está viajando, né? E nós vamos aproveitar e fazer uma lembrança de um estudo muito importante que Deus tem falado nesse tempo, mas que as pessoas não gostam de falar, a gente sabe disso, porque alerta as pessoas contra os falsos profetas, contra o pecado, que é os sinais que antecedem a vinda de Cristo, que nós chamamos, são os princípios das dores, né? Os princípios das dores. Então, este é um fato que está acontecendo, e Jesus alertou, olha, e as pessoas não vão perceber quando estiver acontecendo. Irmão, mas nós que somos cristãos, nós temos obrigação de perceber isso, perceber e avisar as pessoas, porque a maioria das pessoas não iriam perceber, né? Foi o que o Senhor Jesus alertou, né? Então nós vamos pedir a Priscila, que está aqui hoje, né, nos visitando, a irmã Priscila, que nos eleve a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para esse trabalho, hoje que nós estaremos falando sobre o princípio das dores, que faz parte do sermão profético de Jesus, também tem do livro de Daniel e vários outros profetas, né? Mais especificamente sobre Jesus, falando essa coisa de alerta, né? Um sermão de alerta da Igreja de Cristo. Oremos com a nossa irmã Priscila. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, viemos nos colocar aqui diante de Ti, Senhor, exaltarmos o Teu nome, engrandecermos. Tu és o Deus das nossas vidas. Senhor, venha agir com poder e grande glória neste hangout. Venha dar o espírito do discernimento. Venha, Senhor Jesus, nos revelar a sua palavra, libertar os cativos que estão ouvindo neste momento e que ouvirão posteriormente. Pai, ilumina a mente de todos os que vão aqui participar, ilumina a mente do Dr. Pedrosa e do irmão Peragibe, que está aqui também, e de tantos outros que vierem a colocar suas posições, suas opiniões, refutações bíblicas. Senhor, que nós sejamos sempre direcionados pelo Teu Espírito Santo. Venha nos dar, Senhor Jesus, uma porção dobrada daquilo que vem do alto, pois precisamos de Ti, neste fim dos tempos que estamos vivendo, de tantas discórdias, de tanto ódio, de tanta violência, de tanta prostituição, pornografia, de tantas mazelas na sociedade. Nós pedimos o Teu socorro. Venha, Senhor Jesus, derramar o Teu azeite, a Tua unção sobre a Tua igreja. Eu te peço e te agradeço por tudo. Venha, Senhor, está conosco neste momento, não nos abandone, nos proteja, cuida de cada um de nós. Te agradeço por tudo, por todo este amor derramado por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos aqui a participação da irmã Priscila. Fica aqui o nosso abraço para o Maxwell. O marido, amém, né, ele também está aqui do lado, amém. E os irmãos que participam aí com o ministério de vocês, né, o Paulo Cury, que também está em conferência. E vamos lembrar desse estudo, irmãos, porque eu acho tão importante Mateus 24 e 25, que é o próprio Jesus falando. Quando falou Isaías há 600 anos, Zacarias, Jeremias, Ezequiel,
Amós, Sofonias, todos os profetas em épocas mais ou menos oscilando entre 500 e 600 anos antes de Cristo, todos os profetas falando exatamente o que Jesus está falando aqui em Mateus 24, o sermão profético, confirmando aquilo tudo. Então você vê isso falado pelos profetas, tem um valor, mas você ouvir isso da própria boca de Jesus tem um valor muito maior. Então, isso é bonito, a gente poder ter este documento, como foram escritos esses evangelhos. É lindo a gente ter isso, a gente poder ter acesso a isso. Então, nós vamos ver como que Jesus, na época, ele falava, no início, todos os discípulos, eles chegavam e falavam nos templos. Chegavam e falavam nos templos. Quando eles descobriram que Jesus era o Messias, aí eles falaram, não, não, agora nós temos que acabar com esse negócio. Não, não, nada disso. Vão acabar com isso. Não pode mais falar. E botaram Jesus para fora do templo e botaram também os discípulos e os apóstolos e nunca mais eles puderam falar nos templos. Então, onde que você via Jesus falando? Na rua. Aqui estava num ponto, num poço d'água, né? Que aquela mulher, ele foi pedir água para ela e ele falou que ele tinha água da vida, que podia. Então, só ilustrando aqui a ocasião, o momento, como é que Jesus falava. Igual como nós falamos hoje. Ele não estava falando nos templos. Ele não estava falando mais nos templos. Quando eles descobriram que ele era o Messias, aí eles falaram, não deixaram de falar no templo, falaram, vão matar esse cara. Vão matar esse cara e vão matar todos os seguidores dele. Satanás. Alô? Aí Satanás já tinha se manifestado nesse sentido, então, que nós estamos falando aqui de Jesus. Ele já estava falando tudo isso, já não era dentro dos templos. Eles não deixavam nem passar na porta. E Deus, sabiamente, no ano 70, depois que Jesus tinha morrido no ano 33, ele consentiu que os romanos destruíssem o templo. Não era para ninguém mais adorar esse templo, porque o templo principal passou Jesus, que caiu e foi reerguido ao terceiro dia e não ficou pedra sobre pedra. Então, Jesus, nessa época, ele estava fazendo a circunstância que ele vai fazer esse sermão da montanha, era assim, ele não chegou lá no templo, todo mundo ouvindo, sentadinho lá, na sinagoga, e ouviram ele falando do templo, né? Então, isso daí é a circunstância que eu queria mostrar para os irmãos, e lá no templo, né, aqui uma ilustração dele caminhando com as suas ovelhas, né, o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E vemos aí esse Jesus realmente. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. Hoje, a gente for fazer uma ilusão, são as ovelhas que dão a vida, eu não vou nem chamar de pastor, para os falsos profetas. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O pastor se colocava em posição de destaque na frente, como ele está aqui, ó, ia lá na frente, ó, das ovelhas, com o cajado, para o que dificuldade que ele encontrasse na frente, o caminho com aquele cajado, ele espantar os lobos, ele desviar dos perigos, né? E então, Jesus foi esse, o bom pastor que deu a vida para as ovelhas, João 10. Então, para os irmãos se ligarem na circunstância em que Jesus vai fazer esse trabalho, né? Nós vemos aqui, ele de novo ali com as ovelhas e trabalhando, ele tinha profissão, né? Ele é carpinteiro, exercia a profissão dele. Então, nós vamos voltar aqui nessa tela, deixa eu ver isso aqui, vamos botar aqui, ele aqui, está ensinando aqui, melhor. Então, vamos ver o estudo que nós vamos mostrar aqui. São os textos bíblicos, poucos, né? Se for esgotar o assunto, não dá, que é muito grande. Vou adicionar aqui uma tela. Espera aqui. Pegar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu botar aqui em cima agora. Uhum. Botar. Mais um pouquinho aqui. Então, aqui, o sermão profético, o princípio das dores, que Mateus 24. Mateus 24 e 25. Mas aqui nós só vamos falar um pouquinho, né, das coisas mais importantes desse sermão. Então, quando nós vemos aqui, esse texto pode ter ficado bonito, mas não ficou muito didático, né, irmão? Mas como eu vou ler, os irmãos podem acompanhar comigo, né? Isso, normalmente, é quando eu faço o data show, dá uma iluminação maior, então não fica confuso assim. Isso aqui nós vamos falar a partir do capítulo 24, né, do versículo 1. Deixa eu só virar a tela aqui um pouquinho para mim. Aí fica melhor, senão meu pescoço vai ficar meio torto. E diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, eu já falei aqui que Jesus já não estava falando no templo, vocês vão saber por quê, né? Então, eles chegaram ali mostrando, tá vendo, Jesus? Olha que obra bonita, olha a largura dessa porta, olha a arca lá dentro, olha mais não sei o quê, e mostrando aquilo tudo para Jesus, e Jesus ali calado, só ouvindo, né? Olha como esses templos são bonitos, olha como isso foi construído. E o rei Herodes, né, acho que fez o segundo templo, o primeiro foi Salomão, né, e que Deus tinha revelado a Davi, e depois veio o Herodes construir o segundo templo. E diz aqui, e quando eles iam se aproximando do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então nós vamos falar um pouquinho o que é o templo. Hoje que as pessoas discutem tanto o negócio de se deve ir no templo, não deve ir, a importância do templo ou não. Eu oriento a palavra de Deus do seguinte: examinar tudo e reter o que é bom. Agora, ninguém pode mais ficar nessa ilusão de que, olha, o templo, Deus habita lá, vou lá para dentro do templo, e ali que eu quero ficar, que eu preciso ficar, e ali, se eu não for no templo, eu não sou salvo. E, quer dizer, se você encontrar pessoas ainda hoje, que é raro, sérias, que estão reunindo um grupo, geralmente são grupos pequenos, que estuda a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, então o irmão deve ficar junto com esse grupo e ajudar esse grupo, que é raro até você encontrar esse tipo de pessoas, né? O versículo seguinte: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ninguém entendeu nada. Aí ele continua falando. Antes da gente comentar, vamos falar o resto. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a falar sobre todas essas coisas, e ele aborda também esse assunto, que ele diz: olha, eu vou morrer, preciso morrer, um plano de meu Deus, e vou ressuscitar o terceiro dia. Mas eles não aceitavam isso. O próprio Pedro se levantou contra Jesus quando ele falou isso: mas tu não veio aqui para ser o rei dos judeus? Isso que os judeus esperavam, que ele fosse chegar lá no templo, ia organizar aquela empresa que constrói hoje em nome de Jesus. Olha, agora aqui nós vamos botar você como primeiro-ministro, segundo-ministro, você tesoureiro, você o secretário, aqui agora nós vamos construir mais um outro templo maior, uma filial aqui. Esperavam um Jesus igual esses que pregam aqui hoje. Mas Jesus falou: não, nada disso, é tudo diferente, tudo diferente. E os discípulos não estavam entendendo, estavam ali com eles, né? Então eles começaram a perguntar, tinham dúvidas, e perguntaram: Senhor, mas quando serão
como serão os sinais e quando, né, da sua vinda? E Jesus foi respondendo assim. Hoje, irmãos, você imagina que para nós, para muitas pessoas é difícil entender isso. Você imagina para os discípulos lá, eles não estavam sabendo o que ia acontecer 2000 anos depois. Os discípulos estavam só sabendo de Jesus para trás. Eles não sabiam o que ia acontecer com a igreja, o quanto tempo seria. Então eles começaram a perguntar: Jesus, quando vai ser isso? Vai demorar um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos? Quando vai ser esse tempo que o Senhor vai voltar? Né? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí você pega lá em Daniel 11, 25, diz lá que o anticristo vai dominar o mundo através de quê? Do engano. O anticristo vai dominar o mundo através do engano. Ele virá como? Publicamente? Não, secretamente. Irmão, nós estávamos conversando aí com os colegas, né? Eu faço anestesia e tem uns residentes lá no hospital, pessoas mais novas, e eles perguntam, né, sobre a profissão, sobre a vida. A gente entra em vários assuntos, eu sempre entro com o evangelho, com Deus, sempre. Não há conversa nenhuma que eu não fale que não tenha ligação com a palavra de Deus. Aí eles perguntam sobre a vida, sobre o futuro, sobre a profissão, sobre família, né? Eu gosto de conversar com eles, confesso que eu gosto, porque é uma hora que eu posso falar com eles fora da medicina para eu falar de Deus. É dizendo para eles: olha, hoje é difícil você viver como um cidadão honesto. Porque antigamente a moça dizia assim, perguntava a moça assim: ah, você quer casar? Quero. Qual o perfil da pessoa que você quer casar? Ah, eu quero um homem honesto e trabalhador. E se fosse evangélico, ainda dizia um servo do Senhor. Irmão, aí você chega numa empresa, vai contratar, vamos dizer, uma empregada doméstica. Ah, eu quero uma pessoa trabalhadora, que seja uma pessoa honesta, que não roube, né? Uma pessoa de boa índole, não sei o que. Ah, então tem essa pessoa assim, uma tia, um parente, uma vizinha, uma pessoa que já trabalhou, aí você indica. Mas, irmãos, hoje esse perfil mudou. Para você entrar como um médico, como um advogado numa empresa que te chamam, aqui está precisando de muitos advogados aqui, nós vamos fazer uma empresa que vai controlar a parte do, como é que é, dessas construtoras que vão fornecer serviço para a prefeitura, para o governo e para o governo federal, né? Então, nós precisamos de advogados para trabalhar junto nesses contratos e fazer. Primeira coisa que eles vão pedir: nós não queremos advogados honestos. Nós queremos advogados que saibam identificar o crime e tirar, em cima daquelas brechas, proveitos. Eles não querem mais um advogado honesto, um empresário honesto, porque é tanta facilidade para o erro, para ficar rico em falcatruas, bem mais rápido. Você pode até ficar rico no tempo dele, Deus vai abençoando, mas as pessoas querem ficar rico em uma semana, em um mês, 2, 3 anos, e depois não trabalhar mais e viver. Só que eles não param, irmão. Você dá a impressão assim: não, o cara roubou o suficiente para ele viver o resto da vida, tem dinheiro. Eles nunca param, irmão. São cães gulosos. Nunca param. Vão continuar roubando. Se tem 3 carros, vão querer ter 6. Se tem 10 apartamentos, vão querer ter 20. E se ganham 100 mil no emprego, vão querer ganhar 1 milhão por mês. E honestamente isso é difícil hoje. Mas do modo fraudulento é fácil. Então hoje, esses tempos que nós estamos vivendo hoje, a possibilidade de um profissional ser bem-sucedido, ele tem que ser corrupto. Praticamente, eu estou falando assim, quase 100%. Você vai trabalhar numa empresa, numa indústria aí, o profissional, aqui é o imposto de renda, o negócio que a gente tem que esconder isso. A nota fiscal aqui é fria. O empresário já exige isso. Você vai entrar, vamos dizer, na minha área, uma área médica,
Ah, você vai ser coordenador aqui de um setor da saúde, você vai ter contato com a prefeitura, com o governador, com o pessoal presidente. Então, o cara já deixa de ser um cargo, vamos dizer assim, médico, já é um cargo administrativo, mas a qualidade da desonestidade, o caráter de corrupto, de desonesto, de ladrão, o perfil dessa pessoa, senão não aceita para entrar no sistema, não aceita. Aí eu te pergunto, que nós estávamos falando, como é que um médico honesto vai conseguir entrar num sistema desse de saúde? Os superfaturamentos. Poxa, nós já vimos que tinha casos aí que um paciente eles cobravam, um paciente cesariana, foram ver lá, era um homem, não era nem mulher. Que o erro era tão escancarado, a vontade de roubar, que eu não percebi nem pelos detalhes. Eu digo para vocês, irmãos, eu trabalho mais de 30 anos na Santa Casa, irmão, desde 1909, para ser mais preciso, foi 29 de novembro de 1979. Para você ver, até esses últimos anos, dá em torno aí de 35 anos. Irmão, eu fazia 100 anestesias pelo NPS. Eu recebia assim 30 a 40 dessas anestesias, 30 a 40%. Pelo INPS, anestesia para neurocirurgia. Eu trabalhando na Santa Casa, eu não vim aqui, vou ajudar o povo brasileiro. Eu não fui lá para o Rio Grande do Sul para ganhar dinheiro em 3 cidades próximas, lá, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi. Então, eu, por não participar do sistema, o sistema vai dar o nome, maçonaria. Maçonaria é o mais comum deles. Ou o sistema religioso é o mais comum. Se você não participar do sistema religioso ou maçonaria, que está envolvida a parte política, religiosa, tráfico de droga, tudo isso a gente está cansado de mostrar, irmão, em vasta literatura. Só isso daqui tem 1.300 páginas, mostrando como que eles fazem as guerras para ganhar dinheiro. Eles matam gente para ganhar dinheiro. Fundam religiões para ganhar dinheiro. Aí tem um projeto muito grande que o presidente da República vai fazer na área de saúde. Vamos citar como exemplo. O que não falta no país é exemplo de corrupção na área de saúde. Vamos citar como exemplo o médico cubano. Aquele bandido marginal, assaltante, ditador de Cuba. Escraviza os médicos. E o médico vem para cá valendo um preço absurdo. 10, 15, 20 mil. Até não interessa nem mais ler isso, irmão. Eu sei que é muita corrupção. Aí o cubano que vem aqui trabalhar fica com a família dele lá, porque se ele não aceitar sair aqui do plano, eles matam e torturam a família dele lá, em Cuba. Então o cara tem que vir como escravo, agora com a nossa conivência do povo brasileiro, vendo, assistindo tudo isso. O cara tem que ser um corrupto, um covarde, para deixar a família dele lá, trabalhar com salário de escravo aqui para enriquecer um cara que trabalha com mortes, tráfico de drogas e armas, tudo isso, como é o Fidel Castro. Só o assessor dele, aquele Che Guevara, se orgulhava de ter colocado em paredão e matado mais de 110 mil pessoas, que disse que se Jesus Cristo aparecesse na frente dele, ele matava. Então, este é o momento que nós vivemos hoje, irmão, é o momento da Igreja de Cristo que vive hoje. Se você for uma pessoa honesta, você diz, aquele cara é honesto, ele é trabalhador, ele é competente, mas ele é honesto. Ele vai ser colocado para fora do serviço. O exemplo, um irmão que às vezes aparece aqui, o Eduardo, um advogado, trabalhando pelo NPS lá em Guarulhos, São Paulo. Aí começaram a pintar umas coisas de para ele lá, aí ele foi. Aí começaram a pintar. Por favor, o microfone está aberto aqui, esse da Caroline. Está dando retorno. Pode fechar o microfone, por favor? Vamos ver. O microfone está aberto, está dando retorno. Então, esse irmão, advogado, lá em São Paulo, do INPS Guarulhos, presenciou um fato lá e chamaram, não, mas você vai participar disso. Falou, não vou porque eu sou um cristão. Eu não quero esse dinheiro, não preciso disso, não vou participar disso.
Ele foi colocado para fora do NPS. Sabe o que fizeram com ele? Esse cara é louco. Porque se ele contasse o que ele fizesse para as outras pessoas, dizer, não, esse cara é louco, é mentira, nós não fizemos nada disso, não. Um grupo de pessoas corruptas no NPS. E convidaram esse irmão. Pagou um preço altíssimo, irmão. Foi colocado para fora do emprego, fizeram a cabeça da família dele. Ele está doido, o que ele está falando é mentira, ele está doido. Eu sei, eu conheço o cara há muitos anos, gente. Então, por ele ser honesto, ele perdeu o emprego dele. E a família toda, como fizeram comigo. Eu estou dizendo, irmão, o que Deus me deu o privilégio de passar, sem entender de onde vinha os tiroteios, há 20 anos, para falar para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer com vocês. Aconteceu com o apóstolo Paulo, e aconteceu com Jesus. Vão ser todos chamados de louco. Aí, primeira coisa, aquele cara é louco. Eles têm autorização entre eles de grampear o teu telefone, de botar um chip no seu carro, no seu dente, na sua cirurgia. E nós somos rastreados sem nós permitirmos. Nós somos rastreados sem nós permitirmos. As pessoas que nos rastreiam, porque dizem, olha, aquele cara é crente, aquele cara é doido. Porque onde a gente chegar, a gente vai estragar. Irmão, eu lembro do tempo que eu estava citando aqui antes, que as pessoas valiam a pena as pessoas serem honestas. As pessoas que falavam assim, ah, fulano é honesto, que legal, fulano é honesto. Trabalhador, nós queremos aquele profissional. Ele passou no concurso em primeiro lugar lá, poxa, um cara honesto, trabalhador, competente, nós queremos este profissional. Hoje, os profissionais entram para a Polícia Federal através de uma instituição corrupta chamada maçonaria, sem concurso, e lá dentro, por exemplo, ele diz, olha, você entrou aqui na Polícia Federal através... Estou citando Polícia Federal, mas são outros locais de concurso, Polícia, Exército, Marinha, Saúde, Aeronáutica, todos os outros. Eu estou citando esse porque o maçom falou isso, e o filho dele, todos os dois foram assassinados lá em Goiás. O pai e o filho, que era o maçom grau 33 que saiu, e o José Wellington, que ia ser o chefe dos demolês no Brasil. Era qual o nome dele? É José Wellington, não sei, eu esqueci o restante do nome dele. O pai dele assassinaram e disseram que foi suicídio. E 2 anos depois ele me falou isso, eu fui na RIT TV e falei isso. Aí 2 anos depois mataram um grupo de jovens, não vou dizer que foi demolei, não. Mataram o cara lá em Goiás. Mas ele passou essa informação. 98% da Polícia Federal são de maçons. E eles entram lá sem concurso. Então o cara que já entra numa instituição dessa, para o cara se cobrar alguma coisa, ó, você está aqui porque você é corrupto e você tem que combinar com o tráfico de droga, que é a maçonaria que faz, você não vai poder denunciar ou prender um maçom, que você viu lá como Fernando Henrique, lavando dinheiro no tráfico de droga, ou como o sistema religioso do Bispo Macedo, lavando oferta, dinheiro e buscando dinheiro no cartel de tráfico de droga. Você não pode fazer nada com eles, porque esses caras são maçons, são religiosos, e estão ligados à Polícia Federal e à maçonaria. Então, esses caras, você não pode fazer nada com eles, porque eles são desonestos e você tem que aceitar essas pessoas desonestas. Então, e inclusive o sistema religioso hoje aceita tudo isso, irmão. Para você entrar no sistema religioso, você tem que ser desonesto. E quem que está lá apoiando? Essas pessoas são desonestas. Por que Jesus não fundou religião? Por que Jesus não criou templo? Por que Jesus não habita em templo? Porque as pessoas gostam disso. Gostam disso. E aqui, quando Jesus está falando de sermão 20 do profético, é porque as pessoas já não aceitavam ele dentro do templo porque ele era honesto. Você viu que lá no templo estava todo aquele mercado? Então, por isso que é bonito, antes de estudar o sermão da montanha, ou estudar o sermão profético, é saber a circunstância que esse Jesus falava isso. Eles e os discípulos, apóstolos dele. Nós falamos semana passada, se apóstolo Paulo, nós fizemos um currículo aqui de apóstolo Paulo, tentamos arrumar um emprego para o apóstolo Paulo na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Universal, na Quadrangular, na Deus é Amor, na Cristo. Irmão, tem lugar nenhum. Apóstolo Paulo seria aceito, nem ele aceitaria trabalhar como missionário. Porque é totalmente longe e distante da palavra de Deus. E o povo de Deus prefere o quê? O engano. Jesus não está lá, Deus não falou, olha, não façam a arca da aliança. Chegou para Moisés, Moisés só vai fazer uma arca. Aí vem
o maçom satanista do Bispo Macedo diz, não, vocês podem fazer a Arca da Aliança. Aí vai o povo, nós vamos ouvir Jesus ou o maçom satanista do Bispo Macedo? Aí nós vamos ouvir o satanista. E vocês acham que esse pessoal estão indo para onde? Para o inferno. E você acha que eles estão enganados? Não. Eles não estão enganados. Não estão enganados. Me mostra qual é a religião que tem na Bíblia. Qual o tempo? Então as pessoas gostam do engano. Então quando Jesus estava falando aqui, ele falando aqui, ó, muitos enganarão a muitos, porque muitos viriam em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganaria a muitos, muitos. O povo, a maioria que eu conheço, com exceção de vocês que estão aqui, que conhecem a palavra de Deus, o povo está lá. Por isso que já tem mais de 10 milhões de pessoas que abandonaram o templo. Como você começa a estudar a Bíblia, você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a ouvir a Jesus, você esquece de Caio Fábio, de Bispo Macedo, de Pedrosa, você tem que ver o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Não tem mais valor palavra de homem nenhum, gente. É óbvio. É óbvio. Aí Deus proibiu fazer arca. Está todo mundo lá chorando, se emocionando com a arca na mão, gente. E pior, sabe o que eles fazem? Leva o marido leva a mulher, leva o filho, leva o neto, o bisneto, tudo para lá aprender como ir para o inferno. E tem que pagar. E tem que pagar para ir para o inferno. Esse próprio Jesus disse, olha, o evangelho é de graça receber, de graça dar. Eu não sou servido por mãos de homens. Sou eu que vos dou todas as coisas. Ninguém me compra. Satanás tentou me comprar 40 dias e 40 noites. Agora você vai me comprar com dízimo, com oferta? Pelo amor de Deus, gente. As pessoas são ignorantes, são corruptas mesmo. Aí você vai dizer que corrupto é a Dilma, que corrupto é o Fernando Henrique, é o governo. As pessoas que são, principalmente as que estão dentro dos templos onde Deus não habita. E defendem os templos. Defendem os corruptos religiosos. Mas são incapazes de ter a coragem que a gente tem de pregar o evangelho. Por quê? As esposas desses caras também são sem vergonha. Ô meu marido, você não sabe ler a palavra de Deus, não? Você está com nossos filhos. Vamos abrir a Bíblia aqui, ó. Vamos estudar. Está tudo perdido, irmão. Aí quando você vai abrir uma empresa, não, irmão, eu sou glória a Deus, aleluia. Gira, xalabá, xalá, xabá, xabá, falar 5 palavras em hebraico que ele decorou lá no templo onde Deus não habita. Pronto, irmão, aleluia. Ó, Deus, eu quero ser próspero, Deus vai criar uma empresa. Ó, tá tudo bem, tá todo mundo na maçonaria, tá lá, ó. Isso aqui, essa empresa aqui chamada Templo Religioso, tem que lavar o dízimo e oferta com o dinheiro do tráfico de droga de 30%. Mas isso é prosperidade, não é? Isso, a culpa não é nossa. Aí vai assim, dentro do templo religioso está aí, o Magno Malta não deu resultado da CPI do narcotráfico, porque todo o sistema religioso recebe dinheiro do tráfico de drogas, só que no Brasil, por ano, a esse preço das drogas, morrem 50 mil pessoas. E você acha que uma pessoa dessa tem possibilidade de ir para o céu? Mas de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Isso que a gente fala e prega, nós pregamos Bíblia. E as pessoas que não gostam de Jesus não gostam de Bíblia. Eu entro no Facebook, irmão, mas tanto recado. Hoje eu tive um tempinho, aí fui falar, vou descansar um pouco, estou muito cansado, bater o currículo, o negócio. E eu falei, tantas mensagens, mas vocês me perdoem que não dá tempo de responder. Quanto doutor Pedrosa, mais ou menos desse tipo. Um dia eu vou pegar algumas para vocês. Graças a Deus, doutor Pedrosa. A partir do ministério de vocês sinceros, eu comecei a estudar a Bíblia. Eu descobri que todo o sistema religioso está errado. Doutor Pedrosa, obrigado. Quando eu li aquela tradução que o senhor fez dos principais capítulos do Moral e Dogma, eu vi que maçonaria é satanismo e ninguém fala contra, porque está todo mundo lá junto com Satanás dentro do sistema religioso, igualzinho está na Bíblia. Quando você chegar diante de Jesus, irmão, ele vai dizer, Jesus, eu sou da religião batista. Ele não conhece isso. Ele não conhece isso. Jesus, eu sou da religião presbiteriana. Ele não conhece isso. Ele não fundou religião, ele não falou, aqui no céu vai ficar a religião tal, tal. Irmão, a religião da esquerda, que é a católica, vem dos cavaleiros templários, que é a maçonaria francesa. A religião da direita, que vem da Rosa Cruz, que viraram a maçonaria inglesa, que é da direita, é que deu o golpe de 64. Todas as duas servem a Satanás, irmão. São os 2 chifres do bode de Apocalipse 13:11. Por qual desses chifres você acha que você vai ser salvo, gente?
Nós somos ovelhas. Você vê Jesus, eu mostrei várias fotos, conduzindo as ovelhas. Jesus não conduz bode. Os templos cheios de bode. Quer se esconder de Deus? Amanhã, domingo, vai lá para o templo, escolhe um desses, fica lá escondido. Se Jesus voltar, ele não vai te ver lá. Com certeza ele não vai subir. Mas ele orienta. Olha, sai fora dela, povo meu. Por isso que ele estava falando, as pessoas falando do templo, ele não deu a menor importância ao templo. Ele falou, isso mesmo, esse templo é bonito, nós vamos construir mais uns 10, ou 50 ou 100 templos como este. Nós vamos botar um templo desse aqui, um templo do irmão Tiago, um templo do irmão André, um templo do irmão Felipe, outro aqui do Judas, vai ter muito tesoureiro, como Silas Malafaia disse que Judas era o tesoureiro de Jesus. Então ele é o tesoureiro da igreja de Cristo, pede dinheiro para Jesus. É o Judas do evangelho, o traidor do evangelho, é o Silas. Meu irmão, como você pode ouvir um cara falar uma besteira dessa, cara? E ele próprio, então, está falando dele. Irmão, testemunho prático. Eu, vamos dizer, desde que eu me entendo por gente, eu conheci o Evangelho, aceitei o Evangelho, estudei e conheci Jesus. Irmão, nunca vendi nada em nome de Jesus. Nunca pedi nada em nome de Jesus para Jesus. O que eu pedi para as pessoas foi um coração quebrantado. Eu, quando estava dentro do sistema religioso, ainda pedia oferta para os missionários lá, que eu dava oferta para o missionário. Descobri que ficava 90% aqui para a maçonaria, 10% que chegava lá com os índios, irmão. Então Jesus não estava preocupado com esse templo de tijolo. Ele falou, olha, presta atenção. Ele não falou nada, os discípulos ficaram empolgados com o templo, aquilo tudo. E Deus preservou o templo? Mandou destruir, destrói isso aí. Senão o meu povo vai ficar só lá dentro, encostando nas paredes do muro, não sei o quê, que nem o povo vai lá para Meca, para Maomé, lá no templo de Jerusalém, ficar encostado no muro, adorando o muro. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, gente. É isso que Jesus está mostrando aqui no sermão. Ele mostrar o templo para ele na maior euforia. Não deu menor importância ao templo. Eu cheguei numa igreja lá em Vitória, no Espírito Santo, com o ex-delegado Cláudio Guerra, ele ia dar o testemunho de lá, Assembleia de Deus. Qual a sua igreja? Eu falei, sou da Igreja de Cristo. A moça olhou assim para mim, uma jovem. Mas qual a sua religião? Eu falei, eu não tenho religião. Eu sou cristão. A Bíblia não tem religião. A moça quase me bateu lá. Mas o senhor não tem religião? O senhor não é batista, Assembleia de Deus? Não, não sou. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo. Ele é o meu templo. Que caiu e reergueu o terceiro dia. A mulher regalou um olho assim e escreveu lá. A igreja dele é da Igreja de Cristo. Irmão, por isso nós pregamos aqui. O Jesus que nós pregamos aqui é desconhecido da Igreja Católica. Aquele mesmo que o apóstolo Paulo estava lá em Atenas, 5.000 ídolos. É desconhecido da Assembleia de Deus, do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Guilhermino Cunha, de todo o sistema religioso. Esse Jesus da Bíblia que nós pregamos e vivemos aqui, das pessoas que estão lá, é desconhecido. Por isso que o apóstolo Paulo disse, esse é o Deus desconhecido a quem nós adoramos. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, ele não é servido por mãos de homens, é ele que nos dá todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Está lá, Atos dos Apóstolos 17, de 23 a 25, 2, 3 versículos, fala tudo. E ninguém prega. Mas nós vamos comprar, com a nossa indulgência do dízimo e das ofertas, nós vamos comprar a prosperidade de Jesus. Irmão, o diabo ofereceu todo que ele estava aqui no mundo. O mundo era dele, aqui do diabo, ele mandava. Ele ofereceu tudo para Jesus. Jesus só respondeu com a palavra de Deus. O Filho de Deus usando a palavra. Dizia assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, só o Senhor Deus adorará, só Ele prestará culto e louvor. E agora, os homens, em vez de usar aqui o que está escrito, cadê o livro do Bispo Macedo? O que disse lá o satanista maçom, o Bispo Macedo? Não façamos a arca, façamos o templo do anticristo. Está todo mundo lá, irmão. Aí você vai para um cara da Universal, prega o Evangelho, a Bíblia para ele, ele se ofende, fica com raiva de você.
Teve um porteiro de um prédio aqui na Tijuca, que eu tenho lá um prédio, o cara ficou desesperado que eu preguei o evangelho para ele. Ele quer um engano, irmão, porque deram um emprego de segurança para ele. Um cara que nunca teve condições de estudar uma faculdade, fazer um vestibular, porque é negro. E esse mesmo sistema que escravizou a pessoa o tempo todo, escraviza espiritualmente. É isso que Jesus está falando. Muitos enganarão, serão enganados. A primeira coisa que eles perguntam, Jesus, me dá um sinal da sua vinda, Jesus. Então, o princípio das dores é um engano que você vê todo dia, em toda esquina, em todas as religiões. Por isso as pessoas gostam de ouvir aqui que a gente não defende batista, adventista, presbiteriano. Nós não defendemos religião porque aqui nós somos que nem Jesus, não conhecemos as religiões. Nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não conhecemos religião, nós não conhecemos templo. Isso passou. Esse engano para nós já passou. Então, a coisa preciosa para Deus, que Ele nunca despreza, não é o dízimo, não é a oferta, não é o tempo. É o coração quebrantado. Porque nesse coração quebrantado Ele vai habitar. Você já ouviu alguém pregando sobre o coração quebrantado? Eu já separei aqui, já fiz essa palestra uma vez. Tem uns 15 ou 20 versículos na Bíblia falando sobre o coração quebrantado. Irmãos, as pessoas estão pagando caro para ir para o inferno. E Jesus é de graça. Ele disse, não foram vocês que me compraram, fui eu que comprei vocês com meu sangue. Mas as pessoas que estão insistindo que elas que têm que comprar Jesus, que Jesus precisa do dízimo, aquele dinheirinho chorado para ir para o céu. Aí ensino que você tem que comprar Jesus, você tem que dar aquela indulgência. Se não der aquela indulgência, você não vai para o céu, você não vai ficar rico. Aí a palavra de Deus diz, é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquele mancebo rico que cumpria tudo, que chegou tudo diante de Jesus para receber elogios de Jesus. Jesus já cumpre tudo, eu faço todas as coisas. Como você acha que eu preciso mais alguma coisa, Jesus? Ele queria ouvir de Jesus, que nada, cara, você é um exemplo, você é perfeito. Eu só disse para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vai, fica mais rico. Vai, rouba mais, agora vai mais, e mais ainda, vai ficando mais rico, que legal. Ó, dá um troquinho para mim, quando é que você vai dar o meu dízimo? Você é muito rico? Jesus não falou nada disso, gente. O que os homens falam em nome de Jesus, Jesus nunca falou com ninguém. Então, são os enganadores que Jesus falou. Primeira coisa que iria existir, enganadores. Esse que o apóstolo Paulo, em Romanos 1, diz assim, eles inverteram a verdade de Deus em mentira. E eles não buscaram o conhecimento de Deus. Olha o que os religiosos estão lá dentro, principalmente da Igreja Católica, da Igreja Maranata, da Testemunho de Jeová, Mormons, Assembleia de Deus, dentro do Miguel Ângelo, Cristo Vive, dentro do Valdomiro Santiago, do R.S. As pessoas não querem buscar conhecimento de Deus, eles vão para lá como se fosse um sistema financeiro, que é um sistema financeiro, um sistema religioso, eles ficarem ricos. Você vê a diferença que Jesus está falando aqui, o princípio das dores? Você tem dúvida que nós estamos vivendo o princípio das dores? Ou nós estamos vivendo aquela igreja de Jesus do tempo de Jesus? O único momento que nós vivemos essa igreja de Jesus que nós vivemos aqui, a igreja sinceros. Que é aquela igreja de Filadélfia, a igreja pobre, a igreja que não nega a palavra de Deus e a igreja que não nega Jesus. Ele diz, essa igreja eu amo. Agora, a maior parte está toda lá na igreja de Laodiceia que quer ficar rico, que quer ficar mais rico e mais vaidade. Você vê o homem mais rico do mundo, irmão, não canso de falar isso. Nas minhas aulas, nos congressos de anestesia, eu coloquei quantas vezes esses versículos de Provérbios 30, porque tem muito maçom lá, pessoas muito ricas, né? E vem de onde vem? Irmão, a maior parte vem de... Eu não quero dizer que exista um maçom que viveu honestamente, porque eles têm informações privilegiadas. Eles sabiam, por exemplo, quando o Fernando Collor ia fechar a caderneta de poupança, o maçom Fernando Collor, naquela época, era maçom grau 3, mestre. Eles sabiam, porque eles têm informações privilegiadas. Eles sabem quando o dólar vai subir, quando o dólar vai descer. Então, eles compram o imóvel quando vai subir, quando vai descer. Eles têm essas informações privilegiadas. Eles sabem como eles têm que fazer para não pagar o imposto, para sonegar.
Ele sabe de tudo isso, como lavar o dinheiro do sistema religioso, quando o tráfico de droga dá mais 30% de dinheiro. Apostar no cavalo de corrida que vai correr lá, que ele vai ganhar. As políticas são decididos na Câmara Média ou na Câmara do Meio, o deputado que vai ganhar ou não. Eles dividem lá com eles. Nós só votamos em 6 ou meia dúzia, maçonaria inglesa e francesa, e não decidimos nada. Quem decide são eles. Eles ficam furiosos porque nós contamos todas essas verdades aqui. Então Jesus estava falando desses dias, gente, que é tudo engano. Estou no versículo 5 ainda, irmão, aqui, ó. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus rasgou o véu, está todo mundo com a arca que Deus só mandou Moisés fazer uma só. Todo mundo, Silas Malafaia, no troféu Promessas, irmão, da Satânica TV, lá, troféu Promessa. E os cantores de Jesus, nenhum daqueles cantam de graça para Jesus. Eles não cantam de graça, Jesus tem que pagar para ouvir o louvor deles, porque de graça nenhum deles canta. Então Jesus tem que pagar para ouvir o louvor deles, né? Então estão lá com a arca, dizendo, ó, Jesus não veio, Jesus não é o Messias, o véu não se rasgou. Nós estamos esperando o nosso Messias. Que esse Deus da maçonaria, o Bafomete, que criou todas as religiões e controla todas as religiões e todos os seus religiosos. Está aqui, ó. Além de estar na Bíblia, tem aqui no segundo volume, esse é mais fino, 200 páginas, Scarlet and the Beast, o bode Bafomete, criou e controla todas as religiões. E quem sabe o que são essas religiões? São elas que se embriagam com o sangue da igreja, dos santos. E sabe como o sistema religioso, desses que estão lá dentro, chama essa igreja deles? A igreja paganizada. Deus chama a igreja prostituta, que se embriaga com o sangue dos santos. E é assim que nós ensinamos aqui, igual está na Bíblia. Agora, eles não podem dizer para o filhinho, nós vamos lá para a igreja prostituta, papai e mamãe vão levar vocês lá para a igreja prostituta. Não, filhinho, nós vamos lá para a casa do Senhor. Aí você pega Ezequiel 8, de 15 a 18, que só eu preguei aqui no Brasil. Ninguém mais pregou. Tiraram essa página da Bíblia. Tiraram. E vocês aceitam isso. Vocês aceitam essas pessoas que rasgam a página da Bíblia. Vão levar vocês e a sua família para o inferno. A coisa mais leviana, a maior abominação, está dentro da casa do Senhor. São 25 anciãos, de costa para o altar, olhando para o Oriente para adorar o sol. Maçonaria. O símbolo da maçonaria. Pega uma loja maçônica que não tem o símbolo do sol. E ela é construída de forma que toda vez que você entra na loja maçônica, você tem que olhar para o Oriente para adorar o sol. Nunca apareceu ninguém aqui para contestar, para dizer que eu estava falando mentira. Nunca. Nem o Grão-Mestre, nem o Silas, nem o Fanini, nem Guilhermino Cunha, nem Manuel Ferreira, nem Fausto Guerra de Vasconcelos, nenhum desses. O Saad me deu a lista aqui, a esse modesto homem. Deus me honrou. Eles tentaram me destruir, Deus mandou o Saad aqui, ó. Acabou o engano deles. Agora, só vai ser enganado quem gosta de engano. A igreja de Cristo não vai ser enganada. É essa a promessa de Deus, que os escolhidos de Deus não seriam enganados. Ele não falou que aqueles que querem servir a Satanás, eles não seriam enganados. A promessa desse Jesus que está falando aqui, que se possível fosse, ele ia enganar os escolhidos de Deus, mas que ele não iria deixar os escolhidos de Deus serem enganados. Você acha que esse povo está no Universal, Católico, Batista, Presbiteriano, eles têm conhecimento da palavra de Deus? Não tem, e não buscam o conhecimento de Deus. Amaram mais a criatura do que o Criador. Amaram mais o Bispo Macedo, o Guilhermino Cunha, o Silas Malafaia, o Fanino, o Guilhermino, o Papa. Amaram esses maçons todos que adoram o sol. Irmão, qual foi a reforma que o Martinho Lutero fez? Era a Igreja Católica, que vinha dos Cavaleiros Templários, que virou maçonaria francesa. Você não viu o Papa vir aqui? Ó, com a cruz dos Templários? Cavaleiro Templário, maçonaria francesa. Aí o Martinho Lutero entrou para a sociedade secreta Rosa Cruz, que virou a maçonaria inglesa, para brigar contra os católicos. Então, a tese versus antítese. Igreja evangélicos contra católicos. Maçonaria da direita contra maçonaria da esquerda. Ou seja, maçonaria inglesa contra maçonaria francesa.
Todas as duas pertencem a Satanás. Onde que está a igreja de Cristo aqui? Na igreja evangélica da Rosa Cruz, que é a maçonaria inglesa, ou na igreja católica da maçonaria francesa? O outro chifre do bode, dois chifres do bode, o da direita e o da esquerda. Onde que está a igreja de Cristo aí? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Qual foi a reforma que deu certo? Foi a de Jesus. Foi a única. Que ele chegou e mudou. E é esse que nós estamos seguindo. Nós não estamos seguindo aqui Lutero, nós estamos seguindo o fundador dos Mormons, que é Joseph Levi, o Joseph Smith. Nós estamos seguindo o fundador dos batistas aqui no Brasil, que foi o... Como que é? Bugler, como que é? William Bugler. Sei lá, vocês todos estamos seguindo Jesus, gente. É Jesus que vai abrir o céu, que rasgou o véu. Ele que vai nos julgar. Eu não estou preocupado com outro homem. É Ele que é o Senhor que vai nos julgar. Eu tenho que seguir o que Ele falou. E Ele disse, olha, vai ter muito engano. E os escolhidos de Deus são poucos. E foi assim no tempo de Noé. Eu falo isso todo dia. Deus usou Noé mais 7 pessoas. Foi. No tempo de Jesus aqui, Ele usou Jesus mais 12. E Ele não vai usar muita gente não, irmão. Vai ser um grupo pequeno. Ele diz que tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. O mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Se você for ver, de cada 1 milhão de pessoas, vai ter um que não dobrou o joelho a Baal. O Brasil tem 200 milhões, então, teoricamente, não estou falando, seriam 200 cristãos salvos no Brasil. Esse cálculo, isso é um cálculo hipotético que eu estou fazendo. Mas seria em torno disso, para os irmãos terem ideia. De cada 200 milhões de pessoas, seriam salvos 200 pessoas. Porque o mundo tem 7 bilhões e tem só 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Quando Elias ficou triste, ele falou, não, Elias, fica tranquilo, não está tudo perdido, não. Tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. E as pessoas ficam pensando que essa multidão, não, a renovação, agora vai todo mundo estar falando em língua, baixa lá, fala em chinês. Quando ele começar a falar em língua, você, meu irmão, agora, você está no poder, fala chinês agora, fala japonês, fala americano, fala indiano, fala os 200 idiomas que os índios aqui no Brasil falam. É dom de línguas. Irmão, você vai ver que tudo é mentira. Estão mentindo para eles próprios, mentindo para você que está ao lado deles e mentindo para Deus que estão falando em línguas. E onde que está na Bíblia? Quem não falar em línguas não entra no reino dos céus. Aqueles que seguem os enganadores não herdarão o reino do céu. Não herdarão o reino do céu. Os escolhidos de Deus, eles não serão enganados. Você vê a coisa mais fácil hoje. Eu falo com a minha esposa aqui, se eu quisesse ganhar dinheiro, montar uma religião, olha, eu ia ter tanta gente me idolatrando, mandando dinheiro. E eu quanto mais perverso for, desonesto, mais o pessoal gosta. Por isso que eu volto ao assunto profissional do médico, do advogado, do engenheiro. Hoje também, você ser contratado numa empresa, o perfil teu, você não pode ser um médico honesto, porque você não vai poder participar do sistema desonesto com um político, com um mau profissional, com um corrupto, com um intermediário, com um atravessador, e geralmente estão todos eles ligados à maçonaria. Todos eles ligados à maçonaria. É a máfia. Por isso que eles usam esse nome. Máfia é fundada em 1870 por José Mazzini. É deles. Aí fica difícil hoje um servo de Deus trabalhar. Você ser honesto, olha, eu sou um profissional, sou honesto, sou trabalhador, sou inteligente, sou sábio. A ser honesto, não serve. Não serve. Nós odiamos pessoas honestas. Um cristão honesto, olha, nós gostamos de religiosos. Religiosos nós gostamos, isso é ótimo. Entra lá no sistema com a gente, aceita tudo. Não se manifesta, porque a igreja é sincera, se manifesta. Nós somos religiosos, nós ficamos caladinhos. Olha, eu não estou roubando. Irmão, eu ouvi um dia de uma pessoa da minha família levar 100 mil reais dentro da igreja batista. 100 mil reais numa sacola de supermercado
do crime do presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Espírito Santo. E a pessoa falou porque ele participava do negócio. Foi o Cláudio Guerra que me falou isso. Não, eu não gosto de falar, eu gosto de falar para os irmãos saberem. Esta é a igreja que está aí. Você pergunta quantos imóveis tem? Eu tenho um apartamento de 2 quartos na Tijuca. Velho, 30 anos. Esse meu parente tem inúmeros imóveis. Delegado, advogado, administrador de empresa. É assim que é o mundo. Esses são os religiosos. Eles acham que eles vão comprar o mundo deles. O mundo já é meu. O céu e a terra já é meu. Não preciso comprar. É diferente. Porque Jesus disse aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança um reino que já está vos preparado desde a fundação da terra. Um novo céu, uma nova terra. Eu não tenho essa necessidade de comprar o mundo, que ele já é meu. Já sou herdeiro. É do meu Pai. Eu sou herdeiro dele. Por que essa ganância? Esses cães gulosos, que nunca se fartam. E cada vez que uma igreja maior, um templo, a igreja não, um templo maior. Irmão, aí eu entendo os e-mails que as pessoas me passam, doutor Pedrosa, que bom, doutor Pedrosa. Eu encontrei Jesus com o Senhor, estava dentro dos templos onde Deus não habita, nunca ia encontrar com Jesus. Porque o Senhor é o único homem que tem coragem para pregar o evangelho e falar o que está na palavra. Irmão, meu compromisso é com Jesus, é com a igreja dele. Não tem compromisso com o diabo, com ninguém. Nunca tive, desde criança. Estou com 60 anos de idade, cabelo branco, irmão. Você acha que agora eu vou fazer pacto com o diabo? Para ficar famoso? Para entrar? Irmão, eu quero ser famoso no céu, receber meus galardões lá. Não junteis tesouro na terra onde a traça é ferrugem corrói. Sabe o que é prosperidade? É eu viver sem precisar usar um centavo do diabo. Isso que é prosperidade. É eu ter um carro comprado com o suor do meu rosto, uma casa, sem ter usado um centavo, sem ter sonegado um imposto. Isso que é próspero. Isso que é a pessoa ser próspera. Agora, vê esse montão de gente, a riqueza do Silas, do Bispo Macedo, do sistema religioso que recebe dinheiro do crime organizado, do tráfico de droga. Você chamar isso de prosperidade é você ofender Jesus e a palavra de Deus e os santos de Deus, gente. Para com isso. Isso tem um nome, isso é malandragem. Isso é roubo, isso é pecado, receber dinheiro do crime. Que vergonha, rapaz. Que vergonha. Aí as pessoas querem essa vida para os filhos deles. Estão lá dentro do sistema religioso, seguindo a risca. Dentro da Igreja Batista e fazendo o ritual de iniciação da maçonaria com as crianças de 9 a 16 anos. Engano, gente. Por que não diga, olha, embaixadores do rei, aqui vocês são da Igreja Batista, aqui Deus não habita aqui só tem maçonaria, nós vamos ensinar para vocês aqui o ritual da maçonaria e das meninas mensageiras do rei, o ritual das filhas de Jó, da estrela. Só que na maçonaria a estrela é invertida e na mensageira dos reis na Igreja Batista a estrela é para cima. Quer dizer, gente, engano. Jesus disse, esses últimos tempos, o princípio das dores, engano. Primeira coisa que Jesus fala destes tempos. O engano. Os discípulos perguntaram, Senhor, mas quais serão os sinais desse tempo? Então, irmão, engano para todo lado. Engano a marido enganando a esposa enganando o marido, outro com contra-conjunto, outro roubando do marido, marido roubando da esposa, a esposa pegando dinheiro aqui do marido, outro comprando coisa escondida do marido, aqui do outro. É um engano total. O filho pegando dinheiro escondido do pai para comprar droga, outro para... Engano o tempo todo, gente. É isso que a palavra de Deus está mostrando. E muitos viriam em meu nome, dizendo, olha, eu sou de Jesus. Mas é engano, gente. Vocês entenderam? As pessoas... Aí Jesus disse, não perceberam. Nós só estamos no comecinho aqui, irmão. Eu vou tentar correr agora o versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, tá? Eu botei aqui que eu vou falar do Alberto Pike. Que mais? Deixa eu botar os óculos aqui. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está tudo acontecendo, mas não é o fim. Falar de rumores de guerra. Olha aqui, eu traduzi as principais. Ninguém tinha o livro Moral e Dogmas aqui, nós traduzimos, está lá na sala. E distribuí
tanto ele impresso e na internet. Botei estudo assim, comparando Pike versus Bíblia. Trabalho meu, de graça. Não foi Silas Malafaia, Bispo Macedo, ninguém fez isso não, irmão. Ninguém faz nada de graça para ninguém, não. Vai para o inferno, eles cobram, escrevem um montão de porcaria para as pessoas comprarem para o inferno. Agora, as coisas de Deus, nós fazemos, traduzimos, entregamos de graça. Aí tem lá, Pike versus Bíblia. O livro do Moral e Dogma, mostrando que instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus, infelizmente Adonai, o Deus da Bíblia, também é Deus. Então ninguém mais me chamou de mentiroso, que dizia, não, maçonaria, o Silas está lá, o fulano está lá, que ele só tem gente de bem, o meu pai também era de lá, o meu tio também era... Irmão, é satanismo, é satanismo. E fizeram todas as guerras no mundo, entre maçonaria inglesa e francesa, aqui ó, 1.300 páginas. Todas as guerras entre maçonaria inglesa e francesa, para eles ganharem dinheiro na desgraça dos outros. Mataram, por exemplo, lá no Iraque, mataram um montão de muçulmanos lá, foi lá o maçom Bush, da igreja metodista, irmão em Jesus de vocês, da igreja metodista, matou um montão de iraquianos. Olha, nós gastamos aqui, só na metade da guerra, ele tinha gastado 84 bilhões de dólares, que dava para matar a fome no mundo, e sanear a água, que é a maior causa de morte infantil, e dar instrução primária a todas as crianças do mundo, ele gastaria metade desse valor, 40 bilhões de dólares. Então, na metade da guerra do Iraque, já tinha gastado 80 bilhões de dólares para matar os iraquianos. Aí, depois de tudo isso, falaram, agora vocês nos devem 160 bilhões de dólares. Vocês têm algum dinheiro? Bom, todo mundo na rua, casa quebrada, tudo guerreado, tudo destruído. Não, nós não temos nada, não. Não tem problema, não. Eu sou bonzinho. Eu roubo o petróleo de vocês, agora é nosso. Então, vocês vão pagar, porque nós levamos a democracia para vocês. E vocês sabem como chega a democracia lá no Iraque? Igreja espírita, Igreja Assembleia de Deus, igrejas batista, presbiteriana, metodista, maranata, a Igreja Católica. Tudo levando a maçonaria lá dentro do Iraque. Que legal, né? Como que entra a maçonaria lá? Um sistema religioso. A maçonaria criou todo o sistema religioso, irmão. Isso é o mundo. O que é verdade nesse mundo, irmão? Tudo é engano. Engano. Guerrearam o pessoal lá dizendo que ia levar a paz para eles. Agora, levam engano com as religiões lá para os muçulmanos. Muçulmanos, cristãos, olha, nós somos descendentes de Abraão, gente. De Abraão veio Isaac, Jacó, veio Ismael, veio Jesus, gente. Jesus é o Messias, veio para todo mundo, ele veio para o grego, para o judeu, para o romano, para o árabe, para o português, para o alemão, ele veio para todos, ele tinha que vir de uma descendência. Ele veio porque era a descendência antiga que tinha lá, que era de Abraão, que se ele fosse brasileiro, seria Isaac e Jacó seriam brasileiros, mas eram judeus. Não é esse preconceito que Jesus veio só para os judeus. Os judeus queriam isso, queriam que Jesus viesse só para os judeus. Ah, mas você não é o nosso rei? Você não vai nos libertar? Você não vai tirar da escravidão aqui de Roma? Você não veio matar os romanos? Você é o nosso rei? Não, não. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim para matar e roubar, destruir. Quem está fazendo isso é Satanás. Os judeus ficaram frustrados, viu, árabes? Vocês sabem dessa história? Porque Jesus veio para os árabes também. Agora, a Terceira Guerra Mundial, as maçonarias já prepararam, na maçonaria inglesa e francesa. Vou repetir isso todo dia, que sou o único local que falo isso. E eu quero que vocês cobrem de mim, se vocês forem algum sobrevivente da Terceira Guerra Mundial, para dizer se eu falei besteira. Se eu não estou falando 100% certo isso. Que está na palavra de Deus, que o mal de Israel vem do norte. E quem está ao norte de Israel? Toda a maçonaria francesa, a maçonaria da esquerda, comunista, Rússia, os países árabes. E com quem está Israel hoje? Com Jesus? Não. Está com quem? Com a maçonaria inglesa. Está lá com os Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Europa, um pouco lá do Canadá, tudo junto. E no final vai ter até todas as guerras no mundo foram entre a maçonaria inglesa e francesa. Por que agora não vai ser a última? Que o Albert Pike preparou as 3. Eles fazem tese versus antítese, é igual a síntese. Católicos contra protestantes, guerra. Tese mais antítese é igual a síntese, guerra. Aí a gente ganha dinheiro. Cria mais religiões, mais dinheiro. Quanto mais guerra com Satanás, mais rico Satanás fica. Mais ele destrói a coisa e mais ele vai dominando o mundo.
Essa é a estratégia. Então, esse Albert Pike, que é o enganador, disse: todo maçom é enganado e merece ser enganado. 95% dos maçons não conhecem o que é maçonaria, e hoje eu digo 95% das religiões não conhecem as religiões, porque maçonaria também é uma religião, o Albert Pike falou, e os seus locais têm instruções religiosas, gente. É isso que nós temos que pregar. Então aqui nós não temos menor atenção à religião. Ah, sou da religião tal, não, ó, você tem que ser de Jesus. Chegar no céu, eu sou católico, Jesus. Vai dizer, o que é isso? Onde está lá na Bíblia? Não, Jesus, eu sou Maranata. Onde está isso na minha palavra? Ah, não. Jesus, eu sou da igreja do Valdomiro Santiago. Onde é que está esse Valdomiro Santiago aqui na minha palavra? No meu evangelho? É Mateus que está? Lucas? Não tem, gente. Não tem. Isso é homens. Para com isso. Continuando, então, você viu que eles fazem as guerras, eles enganam, tá? Albert Pike está aí. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. É o que você está vendo aí no mundo hoje. Quem faz as guerras? A maçonaria, inglesa e francesa. Todas as guerras. Começa a estudar, vê as pessoas. O Hitler era maçom. Da maçonaria, Sociedade Secreta Túlio. Estava lá. Só que ele estava trabalhando para a maçonaria inglesa, para investir contra a França, e matou um montão de gente na Polônia e na França para investir contra a Rússia. Só que o frio foi tão intenso, ele não conseguiu chegar na Rússia e vencer os russos. Ele foi vencido pela baixa temperatura e morreram. Aí Hitler perdeu. Aí vieram os Estados Unidos, invadiram e agradeceram o Hitler a idiotice que ele fez, igual fizeram com o Cláudio Guerra. Usaram o Cláudio Guerra para matar um montão de gente, depois jogaram no presídio de Viana para os bandidos de lá matarem ele. E assim fizeram com o Hitler. Estados Unidos, que é a maçonaria inglesa, a Inglaterra, usaram o Hitler para fazer a guerra toda. Fez toda aquela confusão, e os sionistas, os falsos judeus, trabalhando isso, né? Aí mataram o povo. Aí chega os Estados Unidos e diz: olha, idiota, você já fez sua parte, agora você vai morrer também. Pronto. Os americanos, eles entraram marchando na Alemanha, sem resistência nenhuma, porque os maçons alemães já estavam combinados com os maçons americanos. Só pode vir, a casa é de vocês. Traíram o Hitler, porque Hitler só estava sendo usado como um fantoche bem feito. Acreditou na mentira, foi vítima da mentira. Irmã, não esqueça que Satanás é o pai da mentira. Ele não é o pai das prostitutas, nem dos ladrões, nem dos assassinos, nem dos falsos profetas. Ele é o pai da mentira. E o anticristo vai dominar o mundo escondidamente, secretamente, com o engano. Daniel 11:25. Fala lá os profetas. Igual que Jesus está falando aqui. Tá? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar os óculos. Vamos ver. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Entenderam que nós estamos vivendo o princípio das dores? É engano, 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 engano. Engano 24 horas em todos os lugares. Pega um político honesto. Vê se ele consegue se eleger. Não. Primeiro ele tem que pertencer à maçonaria. Aí quando tem vários vídeos aí da maçonaria dizendo, não, nós mandamos eles votarem o que a maçonaria decide e os deputados votam. São preparados. É assim, quer dizer, são anencéfalos. Quem decide lá é o grão-mestre. E vai fazer isso, vai fazer aquilo ou não. Então, nós já estamos vivendo o princípio das dores. A maior característica do princípio das dores é o engano. Vocês viram a construção desses estádios? Quanto superfaturamento? Agora constrói todos esses estádios com dinheiro público. Aí dão um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Foi o cara mais rico aqui do Brasil, o Eike Batista, administrar. Ele não tirou um centavo do bolso dele para reformar o Maracanã. Aí está todo reformadinho, vão dar o Maracanã agora para o Pedrosa cobrar ingresso. Você sabe, se eles fizessem comigo, não ia aceitar. Eles falaram, nós vamos te oferecer isso. Não, você é desonesto, eu não quero. Isso não é meu, como é que eu vou cobrar das pessoas num lugar que não é meu? Como é que eu vou cobrar pedágio na rodovia que não é minha, do povo?
Eu jamais aceitaria isso. Como é que eu vou receber de um dinheiro de um hospital público? Eu vou cobrar se o dinheiro é da pessoa. Se o hospital é público, não pode cobrar. O hospital é público é da pessoa. Se é um hospital privado, um hospital particular, a pessoa trabalhou, produziu honestamente ali, ganhou, construiu sua clínica, ótimo, parabéns. Agora, como estão fazendo hoje, roubando os hospitais públicos, isso no mundo inteiro. Eu estou denunciando, está lá no filme Illuminati 2006, do Christopher. Vê lá, um filme australiano. Eles dizem assim, nós roubamos as suas escolas, nós roubamos os seus hospitais, nós ganhamos muito lucros com isso e ainda vendemos droga para os seus filhos. Até as criancinhas no colo, só falta vir crack na mamadeira. Hoje teve a marcha da maconha lá em São Paulo, 3 milhões de pessoas. Eu estou atento. Quantas marchas tiveram lá? Marcha pelo caráter, marcha pela dignidade, marcha pelo respeito, marcha pelo amor. A marcha para Jesus, todos aqueles pastores ligados em corrupções, ligados à maçonaria. Aquilo é marcha para Jesus, gente? Pelo amor de Deus, que vergonha, gente. Vê lá a vida desses homens. Então, o que nós estamos pregando, vivendo, sempre foi a Igreja de Cristo. Há 20 anos, quando eu conheci tudo isso do tempo, e que tentaram me eliminar, me destruir. E tem mais de 20 anos, já vou completar 21 anos nessa obra, ganhando gente para Jesus. Ganhando gente para Jesus. Os que estão lá dentro dos templos onde Deus não habita. E quando eles conhecem a palavra de Deus, e as pessoas brigando por religião, não, porque você é católico, você é adventista, você guarda o sábado. Irmão, é Jesus, é Jesus, Jesus. Não tem essa de religião, gente. Quem criou foi Satanás. Está aqui, ó, complicado. Dentro da Bíblia você vê que Jesus, nem os discípulos dele não sabem criar nenhuma religião, nem construir nenhum templo. E Deus consentiu que o templo fosse destruído. O templo somos nós. Agora, o que faz os construtores de templo? Chegam lá e matam as pessoas como mataram lá no Iraque. Fazem guerra lá no Iraque e matam aquelas pessoas todas. O templo onde Deus queria habitar, eles vão lá e destroem. Aí depois constrói um montão de templos de barro, tijolo, de cimento, de alumínio, de ferro, de ouro, de bronze, de prata. Constrói todos esses templos onde Deus não habita. E coloca um montão de imagens que não representam Deus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está vendo como é fácil estudar a Bíblia? Como é claro, gente. Nós só estamos falando meia dúzia de versículos aqui da Bíblia. Nós já explicamos tudo na Bíblia. Aí esses construtores, Alberto Pike, que faz essas guerras, mata as pessoas, eles são de Jesus. Tem 20 versículos na Bíblia. Os construtores rejeitaram Jesus, a pedra fundamental, a pedra principal de esquina. Aí vai o ex-maçom Paulo e diz, hoje eu sou o sábio arquiteto. Eu construo o fundamento que é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento. Irmão, o sistema, eu falei essa semana passada sobre Saulo e Paulo. Esse sistema todo religioso aí está para Saulo, tudo envolvido com Saulo. Todo esse engano. Porque estão ligados à sociedade secreta, o sistema religioso. Saulo puro, Saulo. Esse que Jesus falou, sistema religioso, por que tu me persegues? Como ele falou para o Paulo, está falando para esse pessoal todo. Junto com sociedade secreta, sistema religioso. Esse sistema todo que está aí, esse sistema que você está frequentando religioso, eles têm que tomar o exemplo de Saulo. Ouvir a voz de Jesus e se transformar em Paulo. E botar o firme fundamento a Jesus Cristo. Você vê o que Paulo viveu, que exemplo bonito. Nós mostramos sobre a vida desse homem. Um grande homem, um simples homem, com um grande ministério. Eu posso te dizer, irmão, eu faço como ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu sou um fazedor de tendas, filho Paulo. Vivo com maior dificuldade por ser um homem honesto, trabalhador. Levanta a minha vida. Vê se vocês vão ver alguma coisa corrupta na minha vida e eles impedem de tudo para eu crescer, para eu progredir. 20 anos que eu estou dizendo, Igreja de Cristo. É possível viver, porque o Pedrosa já sobrevive há 20 anos pregando a mensagem de Deus, a verdade, sem se corromper, mesmo sendo médico. Sendo explorado como eu fui na Santa Casa, explorado em outros serviços. Hoje o médico do Estado Público ganha de R$ 1.500 a R$ 1.800 para trabalhar no Souza Guiar, onde eu trabalho, para fazer concurso por mês. Se você botar a gasolina do seu carro, se você morar meio distante, não dá para gasolina.
Quem está trabalhando nos hospitais públicos são pessoas como eu, estamos trabalhando por amor. Por amor. Eu já tenho 2 anos, já passei 2 anos que eu já podia me aposentar, mas eu me sinto um covarde vendo as pessoas roubando os hospitais dos pobres e construindo hospitais ricos, onde só interna gente que o presidente da República manda. O hospital deixou de ser do pobre, aí é do político, né? É do empresário. Aí internam lá pessoas referendadas do prefeito, do governador, do vereador, do presidente da República, da Câmara do Senado e todo o sistema religioso e maçonaria. E agora, daqui em diante, igual aconteceu lá no Obama, nos Estados Unidos, que eu cantei a pedra e falei, em breve aqui, você só vai chegar nesses hospitais que eles roubaram do pobre com o chip da maçonaria. Eles são doidos para controlar a vida dos crentes. Aí se você não botar o chip ali, você não tem saúde, não tem educação, não tem emprego. E não vai ter segurança. Presta atenção, está gravado, eu estou falando, já falei isso várias vezes. E está na palavra de Deus. Mas você vai dizer, mas eu sou cristão, gente, por que vocês nos matam e nos perseguem? Eu não mato, eu não roubo, eu não bebo cachaça, não bebo cerveja, eu não fumo, eu não sou prostituta, eu não uso armas, eu não fumo cocaína, eu não fumo maconha, eu não sou desonesto, eu trabalho, vivo da minha profissão honestamente. Por que vocês querem me matar? Eu não participo de falcatrua, eu não quero coisas desonestas, eu sou um cristão. Por que vocês querem me matar? Qual o mal que eu causo ao mundo? Sabe qual o mal, irmão? Péssimo exemplo. Para os corruptos, para os ladrões, para os assassinos, para os drogados, os mentirosos, os prostitutos, os ladrões, os mentirosos. Então você é um péssimo exemplo, irmão. Então você tem que ser botado para fora do seu emprego, do seu serviço. E ele se transfigura. Aí tem a mídia toda que transformam essas criaturas, não vou dizer outro nome, em Deus. Em Deus os maçons. Olha aí, quantos religiosos lá na cripta da onda. É isso que Jesus está falando aqui. Eu vou adiantar agora um pouquinho para a gente encerrar. Vou botar aqui. Estão vendo como que é fácil entender a palavra de Deus? Ó, então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu falo todo dia, que está lá em Marcos 13:13, e vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha aqui, quantas vezes eu já fui entregue, as pessoas ficam me vigiando, eu já falei isso aqui. Se eu compro um carro, irmão, de 4 em 4 anos, é uma tragédia, é uma vigilância. O meu carro, quando eu saí, eu falei aqui para os irmãos, falar pela 1000ª vez, saiu com um carro com a calibragem do pneu é 32. Porque Satanás viu que eu estava saindo com a bênção que Deus me deu, consegui trocar o meu carro, melhor do que eu esperava. As calibragens dos pneus do meu carro foram 45 libras, irmão. Para eu sair de noite, para viajar, a família já tinha viajado na frente, tudo programado. Para eu viajar de noite, sozinho, depois de uma semana de cansaço, numa sexta-feira à noite. Sorte que Deus me deu consciência, falei, não, estou muito cansado, vou com o carro para casa, vou dormir e sábado de manhã, e todo mundo, não, vem na sexta-feira à noite, me chamando, a família toda. Será que tinha conivência deles com a empresa automobilística? Não, problema deles. Estou nem aí. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, e vos atormento, sereis tormentado e matar-vos-ão, e vão entregar vocês, eles hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados por todos. Isso é o princípio do... Isso acontece comigo todos os dias. Por isso estou dizendo, irmão, que começou a acontecer há 20 anos comigo, está acontecendo com vocês hoje, agora, que conheceram a palavra de Deus, saíram do sistema religioso. Porque vocês são escolhidos de Deus. Então não tenham medo, irmão, que Deus vai dar o livramento e vai sustentar vocês. Mas se eu for contar, não gosto de falar quantas coisas, irmão, quantos atormentos que eu já passei na minha vida. Mas é difícil um dia que eu não tenho.
E vou vendo todos eles, porque o meu Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Se eu for juntar os males todos que aconteceram, ou que vão acontecer daqui para diante, eu me desespero. Aí Jesus diz, não, você vai estar preparado para os males de amanhã, do domingo. Sábado já passou. Aí do domingo me preocupo com os males de domingo, aí depois vem o de segunda, de terça. Mas vós sereis odiados por todos. Mas a promessa dele que as portas do inferno não prevalecerão contra as religiões. Não, Não, ele não falou isso. a igreja. Contra o quê? A igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Agora, porque as religiões, ele está lá, ele manda. Quanto mais religião criar, melhor para Satanás, gente. Quanto mais religiosos tiver, melhor para Satanás. Os religiosos hoje, eles têm atendimento médico, eles têm empregos, eles têm tudo que eles conseguem, porque é maçonaria. Eles estão controlando tudo. Agora, os que são da igreja de Cristo, irmão, é isso que Jesus disse aqui. Ó. Eles vão te entregar para você ser atormentado. Fofoca lá no seu local de trabalho, na sua família. Eles vão te roubar no salário, na sua casa, no banco, em qualquer lugar eles vão tentar te roubar. Tirar as coisas de vocês. Vão aparecer muitos amigos religiosos que você vai socorrer, vai emprestar dinheiro e nunca mais eles vão te devolver. Parentes. Porque se é de Jesus, você vai ter que aprender a viver pela fé. É isso que ele diz. Esses que são os sinais das dores, os princípios. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós já estamos vivendo isso aqui já há muitos anos. Há muitos anos. Só você ser da igreja de Cristo, você vai sentir isso. Agora, se você está no sistema religioso, está dentro da sociedade secreta, você nem vai perceber isso. Jesus disse não perceber. Estão lá no mundo, está uma maravilha. De repente, virá repentina destruição quando ouvires falar de falsa paz. Agora, estão construindo cidades novas no Brasil, no Rio de Janeiro, BRT, tudo controlado por eles. Você só anda com o cartãozinho com o chip deles. Daqui a pouco só com o chip na mão. E era a rodovia que era nossa, eles roubaram. E nós temos que pagar agora pedágio para andar na rodovia deles. Eles pegam o Rio de Janeiro velho, fazem um Rio de Janeiro novo, é tudo deles. São os empresários que constroem naquela área, palácios, edifícios, shoppings, e nós, para passar ali, se jogar um papel na cidade deles, você paga a multa para eles. Quando a cidade do Rio de Janeiro era nossa, toda suja, cheia de traficante, bebida, aquele negócio, ninguém importava, cheio de mendigo, urinando, sujando, defecando no meio da cidade, você não podia nem andar ali de noite, aqui, sábado e domingo, no centro do Rio de Janeiro. Agora vamos fazer a cidade mais linda do mundo. Mas em breve, quando Jesus abrir os 7 selos, derramar 7 taças, descer os 4 cavaleiros, acabar tudo. Isso tudo vai virar assim, ó. Não é assim que Jesus vai destruir o anticristo? Com um assopro? Acabar tudo isso. Entenderam? Vocês não estão vendo? Nós não estamos realmente vivendo o princípio das dores? Esse Jesus disse que ele vai destruir o anticristo assim, ó. Vocês não vão acreditar nisso? Vocês não estão vendo o que nós estamos vivendo? Porque é tudo verdade, vai acontecer tudo direitinho. E nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Irmãos, quantos irmãos, parentes, amigos. Aí eu penso, será que eram amigos? Quantas traições eu já sofri nesses 21 anos? Quantas traições? De irmão perto, de irmão, de esposa, de filhos, de parentes, de amigos, colegas de trabalho, de 35 anos de trabalho, te traindo. É para pessoas que se ajudou a vida inteira e às vezes em situações graves e difíceis. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Porque Jesus está aqui dentro e diz, vai acontecer tudo isso com vocês. Jesus está dizendo assim, é culpa minha, porque eu estou dentro de vocês. Vai acontecer tudo isso com vocês, vos entregarão, perseguirão, porque eu estarei dentro de vocês. O Satanás sabe disso. Então louvo a Deus, irmão, por esses 21 anos de lutas, de batalha, que eu encontrei Jesus e ele entrou na minha vida. Eu era religioso. Hoje eu sou membro da Igreja de Cristo. E sei que eu terei muitas aflições, mas o Senhor me livra de todas, irmãos. E eu posso dizer que nem o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
O que tem de ruim de servir ao Senhor, irmão? Você não vai poder comprar um carro roubado mais barato? Você não vai poder burlar uma nota fiscal? Você não vai poder tirar um dinheiro extra no seu emprego, no seu cargo de chefia? Aquele superfaturamento que eles fizeram é para quê? O povo que está lá dentro. Eu nunca participei, não vou participar e não preciso disso. Então quero que o povo brasileiro saibam da minha vida profissional. Eu ainda não abri totalmente sobre a minha vida profissional, porque o cordeiro ele não berra. O cordeiro ele vai para o matadouro como Jesus foi. Se eu abrir a boca, irmão, vocês vão ficar escandalizados, irmão, do que eu sei, do que eu vejo, do que eu não participo. Aí vocês me perguntam, por que você não está no hospital tal? Por que você não está... Espero que Deus responda, irmão, ou que saia pela própria boca deles. Mas isso aqui vocês estão sabendo, é Bíblia. É Bíblia. Isso é natural acontecer com qualquer médico honesto, engenheiro honesto, um advogado honesto, um contador honesto, uma enfermeira honesta, que vive dentro da palavra de Deus. É difícil hoje você ter ambiente para trabalho. Eu diria, será que seu nome disso é trabalho? Ou é ambiente para prostituição, para roubo, para mentira, para engano, para falácia? Por isso tem que ser secreto, né? Por isso tem que ser secreto, mas Deus não deixa secreto. Ele prometeu que revelaria. Então eu gosto muito disso aqui, porque isso tem sido a minha vida. Sim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não preciso nem dizer o nome deles. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, um deputado, um presidente, um senador, mete a caneta assim, rouba a Petrobras do povo brasileiro. Fernando Henrique está aqui nos livros, a privataria Tucano, a melhor democracia. Meteu a caneta assim, deu 80% das empresas do Brasil para os homens mais ricos do mundo, para os Illuminati, para os banqueiros. Esse Fernando Henrique Cardoso, cabelinho branco, que parece uma pessoa assim, serena, de Deus, é do diabo puro, irmão. Ele recebeu muito e muito dinheiro sujo para de 1964 para cá emplacar no Brasil uma cultura nova. Sexo, droga e rock and roll. Até 1960 não existia esse negócio de droga, não. A maçonaria está aqui, ó, nesse livro aqui, ó, no 3º volume, falando sobre a sociedade secreta controla todas as drogas no mundo. Todo o comércio, drogas e armas, é deles. Isso não é de Jesus, não. Que está junto com as religiões. Então está aqui. Muitas pessoas participam. Então aqui ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Né? Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ou ele ali, não dá crédito. Vai lá na palavra conferir. Vai lá na palavra conferir. Nós estamos acabando aqui. Acho que é o penúltimo slide. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, né? Só nosso Pai. E orai para que não a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No caso, ele estava falando para os judeus, né? Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio, e nunca existirá até agora, nem tampouco há de haver. Irmão, as pessoas estão brincando. Brincando dentro do sistema religioso. Brincando de esconder de Jesus. Brincando de esconder de Jesus, brincando com os caras lá que servem a Satanás na sociedade secreta, dando dinheiro para eles. Estão brincando, gente, com o inferno. Brincando com o inferno. Pagando para ir para o inferno. Mas tem preguiça de abrir a palavra de Deus e ler. Irmão, em 10 minutos você lê Mateus 24. Te ensina, te explica tudo que nós estamos vivendo hoje. Para você entender. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus, né? Ele vai abreviar, irmão, porque a tentação, o pecado, a corrupção é tão grande, que nem esse que vos fala aqui, o Pedrosa, iria resistir. Nem eu iria resistir, nem vocês. Porque chega um momento tanto
que não salvaria nenhuma carne, iria perder todo mundo. Ele sabe disso, Deus. Aí ele vai voltar antes, para encontrar a gente aqui e levar. Então tem que perseverar, irmão. Tem que perseverar. Não fica assustado, não marca bobeira, não. Ele vai abreviar. Então, se alguém vos disser, ele o Cristo aqui ou ele ali, não deixe crédito, tá? Não deixe crédito. Isso aqui acho que é o último. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem anjo do céu, mas unicamente o Pai. Quando Jesus estava aqui na terra, nem ele sabia. Ele estava aqui na terra. Agora ele sabe que ele está lá com o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu falo isso aqui todo dia. Na época de Noé salvaram 8 pessoas. Noé mais 7. O filme Noé contando a maior mentirada do filme. Não tem nada a ver com Jesus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. E não perceberam. E não perceberam, não estão percebendo, e não perceberam. Está todo mundo dentro do sistema religioso, sabendo que estão indo para o inferno, todo o sistema religioso criado por Satanás, ligado à maçonaria, que é uma instituição sabidamente, declaradamente satânica. Mas as pessoas estão lá, 95% dentro da maçonaria, dos templos. Maçonaria é uma religião, né? Também é um sistema religioso. 95% de todas as pessoas dentro do sistema religioso enganadas. E não sabe que maçonaria é uma religião. Aqui está conosco aqui o nosso irmão Piragibe, um ex-maçom grau 9, gente. Pergunta se no outro testemunho que ele vai falar o que ele ouviu de corrupção lá, de tudo. Se é fácil uma pessoa estar lá honesta, vamos até aproveitar que nós já estamos aqui no final, se ele puder falar ou quiser falar, e não perceberam que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? E o último slide que eu coloco aqui sempre, aí vai falar do bode, que é o deus da maçonaria. Esse bode Bafomete aqui, ó, que a gente mostra todos os dias, ó, dessa estrela de Renfan. Esses livros nós traduzimos, botamos de graça para você baixar no nosso site lá e passar para todo mundo. Eu digo, pode passar até para a sogra, irmão. Não leva a sogra para o céu. Pedro chamou Jesus para curar a sogra dele, viu? Olha aqui, ó. Passa isso aqui, ó, tudo, ó. A sinagoga de Satanás. Esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás e mentem. Pessoas da sociedade secreta, está lá, Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9, e mentem. São o pessoal do engano. E aqui está o bodinho deles, ó. O deus dele, o bode Bafomete, eles sacrificavam crianças, os 2 chifres aqui, ó. É o chifre da direita, maçonaria inglesa, e o chifre da esquerda, a maçonaria da esquerda, que é o comunismo. Aí, o bode, de Apocalipse 13:11, está lá, a segunda besta. Agora você pega aqui a palavra de Deus, o que ele vai dizer aqui, ó? Em Mateus 25, a continuação do sermão profético, ele diz aqui. E também está em Mateus 25, 32, 34, 25, 41, esses versículos. E todas as nações serão reunidas diante dele. Dele quem? Do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Papa? Irmão, isso é religioso. Você vai ficar reunido diante de Jesus. E ele vai te perguntar, o que você estava fazendo lá nos templos, onde eu não habito? Com aquele povo que serve o barro e o ferro. O que você está fazendo lá? E ele, então, apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Presta atenção, ovelhas somos nós. Ele não diz que vai nos apartar dos elefantes. Ele não diz que não vai nos apartar do crocodilo, das girafas, dos macacos. Ele vai apartar as ovelhas dos bodes. São os dois, ou você é ovelha ou você é bode. Não tem aquele cruzamento que fica em cima do muro como a igreja de Laodiceia, né? Está em cima do muro, não é quente nem fria. Tá? É morna. Não é ovelha e nem bode. Está ali em cima do meio. Ah, agora eu encontrei um lugar, estou em cima do muro. Deus disse, eu vou vomitar vocês que estão em cima do muro. Vou vomitar da minha boca. Não tem saída. Ou é ovelha ou é bode. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem
à sua direita as ovelhas. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é dono do mundo? É Illuminati? São os bodes? Pessoal da sociedade secreta, maçonaria, Rosa Cruz? Quem é dono do mundo? São os bodes ou são os cordeiros? Os cordeiros, irmão. Nós somos herdeiros. Nosso Pai, ele é o rei, nós somos herdeiros. E aí então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes. Esse bode aqui, ó, Bafomete, tá vendo? Aqui, ó, o livro do Eliphas Levi, Maçom Grau 32, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá? Tá vendo aqui? Esse é o bode. Esse é o bode. O que ele vai dizer para os bodes? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que nós queremos? Não importa se você é rico, se você é um empresário bem-sucedido no crime, na corrupção, um diretor de hospital que roubou da Secretaria Municipal de Saúde, estadual, federal de saúde. Se você é um assassino, se você é uma prostituta que está ganhando coisas indevidamente, com mentira, com roubo, com falsidade. O que a gente quer? Que você seja assassinado e morto, que a gente vai mandar matar? Não, nós queremos te amar e contando a verdade. E só tem uma saída para você. É Jesus Cristo. E Jesus vai transformar você num maldito bode para uma bendita ovelha. Ele vai dizer para os bodes, malditos bodes, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas quando ele te transformar numa ovelha, a história é toda diferente. Você está tentando comprar um mundo. Nós vamos ganhar os hospitais. Agora nós vamos roubar o centro da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos roubar a Avenida Brasil do povo. Agora vamos roubar a Vale do Rio Doce. Já roubamos toda. Vamos roubar a Petrobras do povo. Agora nós estamos roubando a Amazônia do povo. Nós estamos conquistando o mundo. Irmão, vocês estão conquistando a vida de vocês no inferno. A destruição. Vocês não estão conquistando nada. Vocês estão perdendo o tempo. Perdendo a vida de vocês, sendo infelizes, porque a consciência, o Espírito Santo incomoda a consciência de vocês. Aí tem que, depois de toda essa consciência cheia de pecado, aí tem que encher a cara de cerveja, de cachaça, de maconha, de cocaína, de prostituição. Aí uma mulher não serve, aí já tem que ser um homem para namorar um homossexual. Aí vai fazendo tudo isso. Aí tem dinheiro, tem tudo isso, não está feliz. Agora nós temos que matar os pobres. Nós temos que roubar as rodovias dos pobres. Nós temos que... Irmão, que mundo é esse, gente? Como é que uma pessoa está num sistema desse? Acha que ele vai ver a glória de Deus? Porque Satanás disse aquela mentira que disse para Adão e Eva, você é Deus. E o cara acredita, olha, eu roubo o dinheiro dos pobres, estou próximo. Eu pego o dinheiro com os meus religiosos, peço dinheiro para Jesus, mas é para mim. Ainda pego esse dinheiro e ainda lavo o dinheiro do tráfico de drogas, recebo mais dinheiro e construo mais templo onde Deus não habita. Olha, irmão, a obra improdutiva desses homens. Irmão. Olha a obra improdutiva desses homens. Nós vamos ouvir um pouquinho aqui do Piragibe. Se é fácil você, uma pessoa honesta, viver dentro da maçonaria. Pode falar se você quiser, o que você quiser. Tá bom. Bom, como eu já falei naquela outra vez, não é que os iniciados recentes na maçonaria, que eles recebam algum... Eu, por exemplo, nunca recebi nenhum tipo de proposta de fazer determinadas coisas. Eu creio que isso tudo é feito nos graus mais elevados. O que eu posso trazer aqui para os irmãos nesse momento é o seguinte. Um templo maçônico é uma réplica, guardada as devidas proporções, do templo que Salomão construiu para ser o templo de Deus. Na realidade, o que acontece? O lugar que seria o Santo dos Santos, ou seja, aonde fica a Arca da Aliança,
o lugar santíssimo, onde tinha até um véu que ninguém poderia transpassar, naquele lugar é que fica a direção da loja. É o lugar de honra para a direção da loja. E para o sol, que o Oriente é onde nasce o sol. Então, eles tiraram da própria Bíblia, porque na época eu não conhecia a Bíblia. Até aquelas colunas que ficam na porta do templo maçônico, cujo nome é Joaquim e Boaz, o mesmo nome que está na Bíblia, eles usam na maçonaria. Ou seja, o templo que foi construído para ser o templo de Deus no Antigo Testamento é o templo que eles pegaram, tiraram o Deus verdadeiro e colocaram esse bode que o Senhor mostra aí. E só para ilustrar mais um pouco, no capítulo 7 do livro de 1 Reis, onde fala da construção do templo, eles mandaram chamar, o Salomão mandou chamar de um lugar ímpio, porque lá o Líbano é um lugar de uma grande impiedade, onde as pessoas de lá são adoradoras de Baal. Isso, inclusive, aquela mulher Jezabel, ela veio de lá, do Líbano. Então, ele mandou buscar um cara no Líbano para ajudar a fazer a obra do templo de Deus. E esse cara que eles mandaram buscar se chamava Irão de Tiro. E quando o maçom vai passar para o grau 3 na loja, tem um ritual aonde é contada a história de um mestre chamado mestre, só que aqui no Brasil eles dizem mestre Irã, o que veio do Líbano para fazer o templo de Salomão, é mestre Irão, né? E eles dizem, é um homem filho de uma mulher viúva. E os maçons, eles se intitulam como os... Dele fica branco. Eles se intitulam como os filhos da viúva, por causa do Irão que construiu o templo. Ou seja, a construção do templo de Deus já começou errada, porque Salomão trouxe homens ímpios, homens que serviam ao diabo, para construir o templo de Deus. Então, a lenda desse cara, desse Irão, é contado na iniciação do grau 3 da maçonaria. E os maçons se intitulam como os filhos da viúva, porque esse Irão, que era o primeiro mestre maçom, ele era filho de uma mulher viúva. Isso está escrito na Bíblia. Eu peço que os irmãos leiam depois a Bíblia, no capítulo 7 de 1 Reis, na parte não, irmão, isso bate direitinho, sabe? Porque eles querem confundir. Eles chamam aqui, na literatura maçônica, Irã Abif. Irã ou Irão? Não, Irã... aqui é maçonaria, Irã Abif. Mas na Bíblia o nome do cara é Irão. Irão Tiro. Mas, na realidade, ele foi realmente o filho da viúva que foi construir lá. E eles consideram esse Abif como fosse o Jesus Cristo dele, que ele morreu, ele ficou enterrado em cova superficial, aí o dedo ficou do lado de fora. Aí no funeral maçônico eles citam isso, o Abimael falou, aí você pega o dedo do Irã Abif, que está numa cova rasa, e sacode o dedo dele assim, e ele se desprende da carne, e os ossos se desprendem da carne. Ele fala essa expressão, para dizer que o Irã Abif estava morto, mas que eles matam ele, e eles simulam a ressurreição de Irã Abif, que é do grau 3, que você falou com a palavra sagrada, como que é? Tubal-Caim. Tubal-Caim.
É isso que eles colocaram entrando na arca lá, que não tem nenhuma coisa na palavra de Deus falando que Tubal-Caim entrou na arca. Ele está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Ele é descendente de Caim, e ele é filho de um homem chamado Lameque. No versículo 23, o Lameque reúne as duas mulheres dele e diz assim, olha, eu matei um cara que me feriu e matei um adolescente que pisou no meu pé. Ou seja, quem perseguiu Caim ia ser castigado 7 vezes. E ele fala assim, quem me perseguir vai ser castigado 70 vezes 7. Está no livro de Gênesis, capítulo 4. Isso aí... Tubal-Caim herdou essa malignidade toda do pai dele, Lameque. Ele é descendente de Caim. Isso está na genealogia de Caim. Isso é correto. O que o irmão falou está na Bíblia. E que eles tentam colocar na história de Noé. Que na história de Noé não tem esse negócio. Não o cara não entrou na arca. Caim entrando na arca. Ele foi destruído com lá. Na arca entraram 8 pessoas só. 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. É isso que a palavra ensina. Mas agora a maçonaria já ressuscitando esse Tubal-Caim, que deve ser o anticristo, o bode bafomete dele, que representa isso, para dizer, não, mas ele veio na arca de Noé, ele não morreu, e não sei o que, ele está aqui. É mais um ídolo que eles estão querendo ressuscitar aí, né? Mas a gente já conhecia essa história antiga. Eu falei quando a primeira sociedade secreta veio do Éden, do jardim do Éden, quando Adão e Eva começou a usar aquele avental de folha. E daí que eles começaram a usar esse avental. Foi quando eles encontraram, vamos dizer assim, a verdade, Lúcifer. Aí que a maçonaria conta a história dela assim. Começa lá no jardim do Éden. É verdade. Aí as pessoas que não conhecem, não, mas a maçonaria surgiu com a construção do Templo de Salomão. Aí vai essa história toda. Então, concluindo, irmão, nós estamos vivendo os sinais dos tempos. Nós estamos vivendo o tempo das dores. Nós estamos vivendo o tempo que Jesus está falando com cada um de nós aqui, ó, como ele está falando. Olha, se prepara. Ele é Espírito, está aqui dentro de nós. Vão resistir ao sistema religioso, vão resistir à corrupção, aos vícios, à prostituição, vão resistir ao pecado, vão resistir à venda do Evangelho, vão parar de idolatrar essas coisas. Vocês foram feitos para mim, eu sou feito para vocês. Eu sou o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, com Jesus Cristo. E todos esses aí da sociedade secreta tentaram matar Jesus. Nós mostramos, como ele falou lá, 600 anos em Zacarias 3, 12, Zacarias 10, 12, 13, 600 anos de Jesus nascer, já dizia que os judeus iriam matá-los. E nós sabemos hoje, são esses sionistas, esses falsos judeus que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás e mentem. Que está aqui nesse livro que nós traduzimos e distribuímos 1.300 livros, vamos ver se Deus nos permite fazer mais. Mostrando a mesma sociedade maçonaria, é a mesma que matou Jesus, os discípulos apóstolos, chamada Sociedade Secreta dos Novos Judeus Desconhecidos, que está aqui, ó, no topo da maçonaria, está aqui, ó. Vendo Lúcifer aqui no topo? Tem os 7 judeus desconhecidos e os 9 judeus desconhecidos aqui, ó. Que na época era chamada a Sociedade Secreta dos 7 judeus desconhecidos ou Força Misteriosa. Aqui embaixo que está a loja azul, ó. Aqui a loja azul, grau 1, 2, 3, aqui embaixo. Aí aqui está o grau 33. Aí depois vem Templários, Illuminatis, mas não sei o que, não sei o que. E essa ordem poderosa que matou Jesus está aqui no topo da maçonaria. Por isso que a palavra de Deus confirma o que está aqui. E os construtores, a palavra construtor, maçom significa construtor, os construtores rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de esquina. Não é? E esse Jesus aqui, ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Né? Então nós vamos deixar esse caminho, ele disse, é o caminho, a verdade e a vida. Que nós já ganhamos muitos maçons para Jesus. Nós não estamos matando nenhum religioso, de nenhuma religião.
Nós não estamos falando mal dos católicos aqui, nem dos batistas, presbiterianos, nem universal. Nós estamos dizendo que isso tudo é criação de Satanás, gente. Se olha para a palavra de Deus, gente. Jesus não criou nenhuma religião. E quem vai te julgar não é nenhum desses religiosos. O dia que você chegar lá no céu, você vai estar aqui com Jesus. Ó, ele está no caminho. Nós estamos seguindo a ele. Nós estamos aqui, ó, caminhando em direção dele. As ovelhas estão aqui, nós estamos caminhando nessa direção. Não é porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E o Satanás é o quê? É um engano, um enganador, o pai da mentira. Não é? Então é isso que nós queremos deixar esse convite para vocês. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é, irmão? E aqui o Martinho Lutero diz, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Vamos fazer a nossa parte. E agora, passando já para o programa seguinte, irmãos, eu quero dizer que no dia 1º de maio, é a comemoração da deusa Azerá. Essa mulher aqui, ó, da Estátua da Liberdade. Chama Nossa Senhora, Iemanjá. Tem 108 nomes que eu vou mostrar aqui no livro do Armindo Abreu para vocês. Vou ver se eu preparo isso para amanhã à noite. Então, no dia 1º de maio, eles consideram a descida da deusa Azerá. Que essa Estátua da Liberdade, que essa também austera, e ela sempre se apresenta como está aqui, ó, com os seios de fora, é a igreja prostituta. A igreja, a figura da mulher em Apocalipse sempre mostra a igreja. A igreja de Cristo é a noiva, é a mulher virgem decente. A igreja de Cristo. E a igreja prostituta é essa daqui. Não é Deus que chama, calunia essa igreja, não. Ela é assim. E ela sempre se apresenta assim, ó, com os seios do lado de fora. Ela estava protegendo aqui, eles chamavam ela na época de deusa da razão. Estava protegendo as pessoas, estavam matando os cristãos e queimando as Bíblias. Ó. Ela estava protegendo a Revolução Francesa. O que ele estava fazendo? Matando os cristãos e queimando as Bíblias. Essa prostituta aqui, que é essa igreja, que se embriaga com o sangue dos justos, dos santos. Não fui eu que desenhei isso aqui, não. É desenho deles mesmos, irmão. É deles mesmos. Então nós vamos estar falando no dia 1º de maio, presta atenção, essa vergonha. É a descida dessa Deus Lua, no dia 1º de maio. Por isso que é feriado. Não é dia do trabalhador e não é dia do trabalho. É dia dos Illuminati. É dia da Estátua da Verdade. É dia desse demônio, dessa deusa. Ela tem 108 nomes dentro do livro de economia do Armindo Abreu. Tá? Bafometa, Azerá, Lua, Bafometa, como é que é? Nossa Senhora, Iemanjá, Estátua da Liberdade, Ísis, Lua, então, todos esses nomes tem ali. É dada para ela. E no dia 1º de maio ela desce à Terra. Domina 6 meses. Aí no dia 31 de outubro, para 1º de novembro, que é o dia de finados, dia dos mortos, aí desce o Deus Sol, que é o dia que ficam mais crianças na face da Terra. Então vocês entenderam? A importância para Satanás desse dia 1º de maio não tem nada a ver com o dia de trabalhador. Primeiro é dia dos Illuminati, dos banqueiros, é a deusa deles. E essa mulher representa a Estátua da Liberdade, representa essa deusa da razão, que era da Revolução Francesa, e essa deusa Azerá da Páscoa é o período onde eles matavam os cristãos para adorar essa deusa. Agora está essa deusa da maçonaria e os pastores de Jesus tudo lá seguindo a Estátua da Liberdade. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Então vou ver se amanhã à noite a gente fala um pouquinho, eu já falei muito disso daqui, irmão. Mas vamos fazer, a gente fala mais um pouquinho dessa deusa, que tem 108 nomes, a deusa Lua. E quando você chega na maçonaria, sempre tem de um lado o Deus Sol e do outro lugar a deusa Lua. Que lá no Egito era Ísis, a mulher, e On, o Osíris, o Deus Sol. Então vai por aí. Aí vem mudando para a Grécia, vai mudando o nome. Em Roma ela muda de nome. E hoje tem vários nomes.
mas é o mesmo demônio. Tá bem? Então, vamos ficar aqui com essa cachoeira linda aqui que Deus fez, nessas florestas, coisas tão bonitas que Deus fez. E o pecado está destruindo tudo pela ganância. Pela ganância, eu quero a Transamazônica, eu quero a Amazonas, eu quero os rios, estão poluindo os rios, os peixes, a ganância de tudo. E o nosso Deus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. O nosso Deus, ele entrou em Jerusalém no dia de maior glória dele, num jumento emprestado. Então, irmão, nós precisamos aquilo que o rei Salomão pediu e que Jesus ensinou na oração. Dá-nos o pão nosso de cada dia, irmão. Porque não tem como, se a gente for querer ficar próspero aqui nessa terra, irmão, nós vamos ter que roubar, prostituir, mentir, envolver com negócios ilícitos para a gente ficar rico. E nossa intenção não é essa aqui, irmão. Isso vai passar. Nós temos que juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. E a cada dia basta o seu mal, que o Senhor nos livrará de todas as coisas. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Nós já falamos bastante e já passamos do horário, né? Ó, cara, passamos meia-noite, meia hora do nosso horário previsto, que era meia-noite. Então vamos nos despedir aqui numa breve oração. Eu entrego ao Pai a tua igreja em teu nome, Jesus. Em teu nome, tu envia os teus anjos, acampe ao redor da tua igreja, livra, guarda e protege, Senhor. Parabéns pela tua igreja, Senhor, a igreja honesta, que vive, que trabalha, um exemplo aqui, Senhor, para que as pessoas possam se espelhar na vida dos teus servos, Senhor. E quando olharem para nós, Senhor Deus, eles sentirem vergonha do pecado deles. Dá-nos a luz, Senhor, a tua luz, porque a tua palavra diz que a luz não é para ficar escondida, é para ela ficar no local alto, para que ela possa resplandecer a sua luz. Nós pedimos que o brilho da tua luz, Senhor Deus, esteja com a tua igreja e que nós possamos ganhar muitas e muitas almas para Jesus, Senhor. Que essas pessoas possam se convencer de que o templo não é lugar de se adorar o Senhor, porque Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Tu não habitas em templo feito por mãos de homens, Senhor. Vamos valorizar os seres humanos, Senhor. Eles estão levando ao uso de droga, à morte, ao sofrimento. Nós estamos lutando para salvar o corpo onde o Senhor habita. Concede-nos alegria e o privilégio de servir. Não dê maligno tocar na tua igreja, Senhor. Fale para eles, Senhor, que a tua palavra diz que aqueles que tocarem em um dos teus pequeninos, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirar ao mar, Senhor Deus. Não deixe o maligno tocar na tua igreja. Nós te agradecemos e confiamos na tua palavra, que tudo está acontecendo exatamente como o Senhor falou, e tudo vai continuar dando certo para a tua igreja. Dá-nos força para continuar nesse caminho. Nós te louvamos, te agradecemos, te honramos, ó Pai, com tudo da nossa vida, para sempre, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, irmãos, um grande abraço em todos. Fique com a paz do Senhor. Muito obrigado. E amanhã, por volta de 21h30, nós estaremos abrindo os hangouts, né? Vamos encerrar aqui. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até breve. Paz do Senhor.